Vamos falar do STF e dos 40 gramas liberado de orégano maldito, né, para que as pessoas possam transportar, possam portar consigo, e o que isso pode trazer de problema para a sociedade. Vamos falar também sobre uma troca de mensagens. Será que é errado falar uma combinação de votos antes da sessão do STF? Combinando o voto, STF. Quem te viu e quem te vê, hein? Lembra da Lava Jato? Porque o juiz conversava com o promotor no STF, troca de mensagens é confessada por 2 ministros, vamos falar sobre isso. Vamos falar ainda a respeito do Lula. O Lula falou uma frase que pode parecer inocente para você, mas tem um peso muito grande. Ele disse que quem está na presidência só perde a eleição se for incompetente. Vamos falar sobre isso. E também sobre o debate ontem nos Estados Unidos, na CNN americana, com o Joe Biden, né, e o Donald Trump. Primeiro e talvez único debate da corrida presidencial americana. Antes, peço que você se inscreva no canal, que você curta, comente, que você me ajude a alcançar mais pessoas e mostrar para eles o nosso jeito conservador, sim, de ver a política sempre com uma lupa, né, um olhar cristão. Tá bom? Olha só, vamos começar falando do STF. O STF estava combinando votos, é isso mesmo? Veja comigo aqui. Matéria do antagonista. Troca de zap entre ministros do STF. Confissões de Toffoli e Barroso no julgamento sobre o orégano, né, orégano maldito, escancararam a velha combinação nos bastidores do Supremo. Infelizmente, a situação que a gente vive aí com o nosso STF. A matéria do antagonista diz: passou desapercebido da imprensa amiga, mas a combinação entre ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, foi confessada 2 vezes no julgamento sobre a descriminalização do orégano maldito. O primeiro deles a confessar foi o Dias Toffoli, que disse ter enviado áudio a Vossa Excelência, fazendo referência aqui ao Barroso, sobre o seu voto. Abre aspas para ele. Foi aí que muitas pessoas interpretaram o meu voto como criminalizante, pelo fato de eu não entrar na questão da quantidade. Muito pelo contrário. Eu até em mensagem a Vossa Excelência, hoje pela manhã, de áudio, eu disse o meu voto é o mais radical de todos. O meu voto é descriminalizante para todas as drogas no que diz respeito a usuários. Por outro lado, o outro, né, que falou também a respeito, que confessou, foi o presidente do STF, o Barroso, né, o malandrão. Lembra? Não amola mané? O malandrão disse o seguinte: nós havíamos chegado a um acordo interno que precisa, evidentemente, ser ratificado na sessão plenária. De ficarmos com um meio caminho, ou seja, entre as demais sugestões de 25 ou 60 gramas, aventadas na corte, de 40 gramas, que é a quantidade adotada no Uruguai, e que é a experiência que nós temos notícia, disse o Barroso. Situação, hein? Que situação. Já pensou se tratassem assim lá na Lava Jato? Né? Lá se o promotor do caso, né, desembargador, o juiz, o ministro, se eles conversassem, meu Deus, caiu o mundo. Agora a Suprema Corte, a maior corte, combina voto, seu Barroso? Combina voto, seu Dias Toffoli? Que feio, hein? Que feio, hein? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço, né? É como aquele velho ditado já dizia. E olha só, olha o peso que tem a tal da descriminalização. Veja comigo aqui, matéria do Pleno News. Quantidade de maconha liberada pelo STF rende 133 baseados. Supremo definiu a quantidade de 40 gramas para uso pessoal. Eu falei ontem para você de 40 e agora vem aqui uma explicação mais técnica que fala que é de 40 a 133. Na minha vida, na justiça, né, na questão criminal aí envolvendo drogas, normalmente a gente faz a conta de 1 grama por baseado. Agora, segundo o pessoal aqui, se for habilidoso, souber enrolar bem, dá para fazer bem mais. Olha comigo aqui a matéria do Pleno News. A quantidade de orégano estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, para distinguir o usuário
do traficante, 40 gramas, produz de 40 a 133 cigarros. O peso de cada baseado vai variar de acordo com os fatores, como a espessura desejada e a habilidade do usuário em enrolar. De acordo com Francinei Nascimento, do Laboratório de Cannabis Medical e Ciência Psicodélica da UNILA, Universidade Federal da Integração Latino-Americana, normalmente o peso de um cigarro de orégano maldito fica entre 0,3 e 1 grama. Existem também outros fatores que influenciam o número de cigarros possíveis com 40 gramas potenciais de orégano maldito. Então veja, dependendo da habilidade do cidadão em enrolar, né, o cigarrinho do capeta, ele consegue usar menos orégano maldito para fazer o seu cigarro. De qualquer forma, eu vou voltar no que eu disse ontem. Imagine assim, e caros ministros, é só um devaneio meu aqui, tá? Não estou acusando ninguém. Mas imagine assim, lá no colégio do seu filho, na faculdade do seu filho, tem um usuário. E esse usuário agora, se ele for pego com 40 gramas, que daria, ainda mais se for para passar para os amigos, né? Para presentear os amigos, vai ter pouquinho orégano lá dentro. Então seriam aí em torno de 133, segundo a matéria, que ele levaria consigo para ele usar ou para ele emprestar, doar mediante pagamento, né, para não dizer vender, para os colegas, seja na faculdade, seja no colégio. E aí se a polícia pega esse cidadão, não sou traficante, eu sou usuário. Usuário, amigo. 133 baseado por viagem. É, porque se for o 133, ele pode voltar e buscar mais 133, nesse caso. E a gente vai falar, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, que é uma matéria mais extensa, a respeito do número de traficantes que vão sair pela porta da frente dos presídios, graças a essa decisão, me perdoem falar assim, mas essa decisão maldita que foi tomada pelo STF, essa decisão absurda, nojenta, repugnante, que foi tomada pela Corte Suprema. A gente vai falar sobre isso aí no próximo vídeo. Quero chamar sua atenção para outros dois assuntos, para a gente encerrar aqui. Olha só, o seu Luiz Inácio, ele falou uma coisa que pode parecer assim uma bobagem, mas não é, e eu vou te explicar o porquê. No Pleno News, Lula diz, abre aspas para ele, um presidente só perde reeleição se for incompetente. Petista disse ainda que derrotaria Bolsonaro caso enfrentasse em 2026. Ele, questionado sobre a possibilidade de disputar em 2026 uma nova eleição presidencial contra o antecessor, Jair Bolsonaro, do PL, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, disse não se preocupar com o ex-chefe do executivo, se ele se candidatar ou não. O petista alegou estar seguro de que derrotaria o rival político em um novo pleito. É verdade, tem toda a razão de estar seguro. É só ver quando sai na rua, né? O Bolsonaro e quando sai na rua o Lula, que a gente vê que realmente não precisa se preocupar com nada. Agora, não é esse o ponto que eu quero tocar com você. Quando ele diz, aqui no início da matéria, no título ainda ele fala que, e são palavras dele, tá entre aspas, olha aqui, um presidente só perde reeleição se for incompetente. Ele está chamando o Bolsonaro de incompetente, sim. O problema é entender o porquê incompetente. Porque ele está falando do que aqui? Os petistas vão dizer, não, ele está falando que faz um bom governo. Não é o caso, o governo dele é horrível. Péssimo. Péssimo. Para você ter uma ideia, o Pleno News compartilhava, me parece que foi o Pleno News, compartilhava ontem até os quilos de picanha que poderia se comprar com salário mínimo. O dele está atrás do Temer, está atrás do Bolsonaro, é péssimo o governo. Horrível. Talvez o pior governo que o Brasil já teve. Mas ele está tranquilo em relação à reeleição. Por quê? Porque é reeleição, porque ele tem a máquina pública. Ele está dizendo que o Bolsonaro não soube usar a máquina, é o que eu entendo. O Bolsonaro não soube usar o cargo. E se eu estiver lá, eu vou usar a máquina, eu vou usar o cargo e eu não perco a eleição. Ele está admitindo que ele vai usar o que for preciso. Os acordos, as compras de parlamentares, tudo porque ele está no poder. O cofre tem a chave nas mãos dele e ele vai usar. E está chamando o Bolsonaro de burro porque não interferiu, não usou. E realmente o Bolsonaro poderia ter usado. Lá quando o Bolsonaro tentou nomear o chefe da PF e foi proibido, ele poderia ter chutado, né? Até porque a Constituição permite que ele não aceite uma lei que vem do STF, numa recomendação. Poderia ter feito isso. Ele poderia ter dado grana, não deu, graças a Deus não deu, porque isso não feriu a sua dignidade, mas poderia ter dado grana para Globo e companhia e ter sido elogiado em vez de criticado.
É o que o Lula está dizendo. Então vamos ficar muito atentos nisso. Está aqui clara a linha de pensamento petista. A segunda eleição, a reeleição, a gente compra. Para mim está claro isso. Para encerrar com você esse vídeo, ontem teve o primeiro e talvez único debate à Casa Branca, a corrida presidencial americana. Olha só, o Joe Biden, ou Joe Biden, como queiram, ele não tem a mínima condição de concorrer. Ele está com um problema de saúde sério. Me deu pena, sinceramente, de vê-lo ontem. Ele não consegue, como se diz aqui no Sul, ele não consegue conjuminar as ideias. Ele não consegue ter um esclarecimento. Ele começa falando de uma coisa, no meio ele está saindo do assunto, tenta voltar, dá alguns apagões. Foi triste a situação. Em determinados momentos tive a impressão que até o Trump estava com dó dele, estava com pena dele, que poderia ter batido muito mais forte do que fez. Mesmo assim, foi o grande vencedor. Agora, um detalhe aqui do Terra Brasil Notícias. Veja comigo. Democratas podem ter jogado Biden aos leões para tentar um plano B. Será? Teria sido isso? Em uma manobra política que levanta questões sobre ética e estratégia, os democratas podem ter colocado o presidente Joe Biden em uma situação desvantajosa, ao permitir que ele enfrentasse Donald Trump em um debate público, apesar de Biden ter mostrado sinal de declínio cognitivo. Alguns analistas sugerem que a decisão de não retirá-lo da disputa pode ter sido uma jogada arriscada, visando a substituição do candidato atual por uma outra figura mais competente para disputar a presidência em 2024. Aqui ele continua falando que a vice também não goza de prestígio para isso, e, na verdade, o coelho na cartola, que fala aqui no último parágrafo, muito possivelmente seria a mulher do Barack Obama, a Michelle Obama. Né? Pelo menos lendo muita coisa hoje, não dá para trazer tudo aqui, né? São várias matérias, vários tópicos. Parece que a Michelle Obama seria a preferida aí da maioria dos democratas para substituir o Joe Biden. Então, por que levar ele ao debate? Porque o Joe Biden é um grande arrecadador. E nos Estados Unidos, é diferente aqui do Brasil, os candidatos eles vão atrás de arrecadar aí quando é grana, né? Finanças, para poder fazer a campanha, poder viajar, poder fazer comícios e tudo mais, panfletos, enfim, propagandas na mídia. Então precisa arrecadar. E o Joe Biden é um grande arrecadador. Eles não queriam perder isso. Agora já arrecadaram e agora eles mostram que ele não tem condições e mudam o candidato. Me parece que o Trump está nadando de braçada e talvez tenha a vitória mais fácil da história aqui dos americanos. Grande abraço, um beijo no seu coração. Daqui a pouco a gente volta com mais informações para você. Peço que você compartilhe o vídeo, que você curta, que você comente, que você se inscreva, que você me ajude a alcançar cada vez mais pessoas. Até o próximo vídeo.